mesmo. Que Deus me conceda sempre poder falar, ouvir e enxergar, e caminhar, e ter minhas mãos saudáveis para servir o próximo, e caminhar, e cuidar do meu serviço, de cumprir meu horário de trabalho. Estou aguardando boa. Serviçosgoverno.com. Ter minha escritura, minha responsabilidade com todo o Brasil. Uma boa tarde a toda a presidência da República, todo o planeta, todos os deuses do mundo. No momento eu vou ler nesse final de domingo, Atos, capítulo 15. Diz assim: então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo dito Paulo e Bernabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Bernabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria. Amém. Contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Energia. Amém. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Amém. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido e levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho. E crescem, e Deus, Itália, famílias mormons, uma boa tarde a todos. Bom domingo. Amém. E Deus conhece os corações. Ele lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar. Amém. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se acalou e escutava a Barnabé e a Paulo, que cantavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens irmãos, ouve. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi,
que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz ao Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidos são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se obtenham das contaminações dos ídolos e das prostituições do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o prega, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões com toda a igreja. Elegeu homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé e Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio desses escreveram o seguinte os apóstolos e os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Amém. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transformaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardai a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor, mas encargo alguns, senão estas coisas necessárias. Que vos obtenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada e da prostituição, e das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando o leram, alegram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram aos irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que
não tomassem consigo aqueles que desde a Pampilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Confirmando as igrejas. Boa tarde, Bernabé e Paulo. Boa tarde, todo São Paulo, todo o Brasil e todo o planeta. Boa sorte, boa análise da saúde, boa leitura, boa oração a todas as igrejas católicas e cristãs e crentes de todo o Brasil. Amém a todo Paulo, a todo Bernabé. Boa sorte a todos meus irmãos, a todos meus parentes, em especial meu irmão Claudinei Francisco Ivanamar e Lídia, que são os meus mais próximos. Os outros irmãos são parentes do Espírito Santo. Já estão formados e compreendem todo o planeta. Amém. Boa sorte para mim e para toda essa família que eu ganhei. Esse pessoal. Que todos consigam honrar o mérito de ter formatura e compreender Deus e os governantes deste Brasil. Amém. Uma boa tarde a todos. Maria.